A gente vai ter uma breve aula, né, teórica agora, através desse instrumento. O objetivo de a gente fazer esse vídeo agora é para a gente poder adiantar um conteúdo teórico e a nossa prática ela funciona de maneira mais fluida, certo? E a gente vai falar sobre a administração de medicamentos injetáveis, que é o tema da nossa próxima prática. A gente vai, né, utilizar desses injetáveis em toda a nossa assistência, e dependendo de para onde a enfermagem for atuar, geralmente a gente vai oferecer esses tipos de serviços, que é a administração por via parenteral, né? Além das outras administrações que a gente faz, por exemplo, por via oral, né, que a gente já viu na aula passada, por via oftalmológica, enfim. Esse aqui é o carro-chefe da enfermagem, né? A enfermagem, a partir do momento que ela se forma, ela pode oferecer esses serviços de forma tranquila, totalmente respaldada, né? No caso dos técnicos de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Mas outros cursos, outras áreas de atuação da saúde, né? A gente vai ter que ter um curso especializado em injetáveis para poder, né, realizar esse tipo de procedimento. Enquanto que a gente que já é da enfermagem, a partir da nossa formação, a gente já pode exercer esse tipo de atividade, oferecer esse tipo de serviço. E aí tem 4 principais vias que a gente vai observar, né, que a gente vai utilizar, que é a via intradérmica, né, você pode encontrar ela por escrito na literatura e nas prescrições por ID, né, subcutânea, que é SC, intramuscular, que é IM, e intravenosa, né, ou endovenosa, que a gente vai encontrar na forma de IV ou EV, né. Aí a gente vai observar que para cada tipo de superfície ou área que a gente quer atingir, né, a gente vai ter angulações diferentes que elas vão influenciar diretamente, assim como também, né, o tipo da agulha que a gente vai utilizar, em quais tecidos a gente vai, né, chegar para atingir, né. A gente tem a via intradérmica, que é um dos primeiros que a gente observa que é mais superficial, ela é abaixo da camada epidérmica, entre a camada epidérmica e dérmica, né, então é muito superficial na pele. A gente vai se utilizar de uma angulação bem menor aqui, onde a gente vai ter, vai atingir esse tecido mais superficial mesmo, e é a intenção esse tecido mais superficial, certo? E a gente vai aproveitar esse espaço entre a epiderme e derme para depositar, né, a medicação, enfim, que a gente queira, ou a substância que a gente queira injetar, né? Ela é muito usada para testes de PPD, testes alérgicos, né, no caso, para algumas vacinas, né, como a nossa BCG, que a gente toma ainda na primeira infância, né? E é isso. Subcutânea, a gente vai destrinchar melhor isso ao longo, né, desse nosso processo aqui, dessa aula teórica. A gente vai ter também subcutânea, que é uma aplicação um pouco mais profunda, né? A gente vai atingir o tecido subcutâneo, né? A gente vai ter uma angulação, né, um pouco maior, que aí ela pode variar, né, conforme o tipo da agulha que a gente utiliza, conforme as condições que o paciente apresenta, se ele apresenta raquitismo, né, ele tem uma pouca massa gordurosa, então a gente não pode simplesmente, né, fazer uma administração direta sem observar as condições do paciente, da agulha que você está utilizando, né, e atingir a superfície alvo, né, no caso aqui o tecido subcutâneo. E aí ela pode se apresentar tanto, né, entre 45 e 90 graus, certo? A gente pode ter essa aplicação, e isso vai depender muito das condições, a gente vai destrinchar um pouco melhor depois. Na intramuscular, a gente vai utilizar sempre o ângulo de 90 graus, certo? Então a gente vai ter aqui a agulha, e a gente vai ter esse ângulo de 90 graus aqui, para poder administrar. Tem numerações de agulha padrão, que a gente vai ver dentro de sala de aula para poder observar quais são as melhores opções para intramuscular, certo? E aí a gente tem a via endovenosa, né, em que a gente vai se utilizar de um ângulo de 15 a 35 graus, mais ou menos, 25 graus, para poder atingir, né, essa superfície, que é, aliás, esse volume da veia, né? E a partir daí a gente fazer uma administração direta no sangue. Interessante lembrar, né, e saber, dependendo da via de administração parenteral, a gente vai ter uma absorção mais rápida, uma disponibilidade daquele medicamento mais rápido ou mais lento. Na intradérmica, né, a gente tem uma quantidade muito pouca de vasos nessa superfície, né, mais próxima da epiderme. Então, a absorção ela realmente vai ser um pouco mais lenta, vai ser um pouco mais gradual. Os volumes são menores, então são ideais para fazer esses testes alérgicos, né, porque a gente tem um tempo maior de reação para a gente poder tomar as providências, principalmente, né, observar os sinais desse paciente para a gente poder realizar qualquer tipo de ação relacionada ao medicamento que ele está fazendo, né, está fazendo o teste alérgico ali. Na subcutânea, a gente vai ter uma administração mais lenta também em relação às demais vias, certo? Mas ela já tem uma quantidade de volume maior que a gente consegue colocar em relação à intradérmica, né? A gente vai ver também essa questão do volume posteriormente. A intramuscular, a gente já tem uma absorção mais rápida em relação à subcutânea, né? A gente vê o tecido muscular, ele é mais vascularizado, então ele vai ter uma absorção bem mais rápida em relação à subcutânea, que não tem tantos vasos no tecido subcutâneo, né? E na endovenosa, a biodisponibilidade é 100%. Então, eu vou administrar o medicamento e automaticamente todo o medicamento já vai estar presente, né, na corrente sanguínea para ser utilizado pelo corpo, né, e ser metabolizado posteriormente, né? Então, a gente vai ter um grau de absorção também maior, dependendo da via, né? Subcutâneo um pouco mais baixo, intramuscular já está numa média maior aí de absorção, né? E intravenosa, né, a gente vai ter que é a
principal, né, a mais rápida em termos de utilização do organismo por aquele medicamento, né? Por isso que muita gente toma medicamento e às vezes de forma mais instantânea já começa a sentir os efeitos, né? E aí, na administração intradérmica, né, a gente tem que observar o seguinte detalhe. A gente tem que posicionar o paciente de forma confortável, né? Com o antebraço, né, estendido. No caso, o antebraço aqui nessa literatura a gente tá observando, porque é um dos locais, né, que é muito utilizado para fazer testes alérgicos, o teste de PPD, né? E a gente consegue ter uma visualização melhor, né, dessa região. Mas a intradérmica ela pode ser utilizada em diversos locais. Por exemplo, a gente utiliza nessa região, né, do ombro do deltoide para a gente poder fazer, por exemplo, a nossa BCG, né? Quando a gente é criança, nós não, né? O profissional vai realizar essa administração da vacina BCG, por exemplo, na região do deltóide, para a gente poder desenvolver essa imunidade, né? Aí a gente vai selecionar o local, a região de aplicação, né? Geralmente, a gente observa, se for na região do antebraço, 3 a 4 dedos abaixo da fossa antecubital, ou seja, a dobra do braço, né? A gente vai observar as condições dessa pele, vai fazer uma higienização local ali. Interessante que para, por exemplo, vacinas e para testes alérgicos, né, a gente não vai utilizar do álcool 70 para fazer a higienização daquele local, certo? O ideal é que o paciente ele apresente um nível de higiene interessante, faça uma higienização anterior e espere secar, né, a região do antebraço, né? E se você precisar realmente passar álcool, você vai fazer uma higienização e vai esperar o álcool secar completamente, né? Porque qualquer injetável necessita de um certo grau de antissepsia para poder ser realizado, né? E aí você vai tracionar essa pele um pouquinho, vai fazer a administração da agulha com o bisel voltado para cima, né? O bisel é aquela região, né, da agulha onde ela vai apresentar aquela pontinha lá, aquela abertura, né? Para a gente poder utilizar. E ficou terrível esse meu desenho aqui, mas acho que deu para entender. O bis é voltado para cima, um ângulo de 5 a 15 graus, e esse ângulo vai depender do quão profundo você quer penetrar naquela pele, né? Geralmente é uma administração mais rasa, né? A gente vai inserir a agulha 3 milímetros. Como vocês podem ver aqui nessa exemplificação, a agulha não é uma agulha grande, então vai ser geralmente aquelas agulhas que também são direcionadas à subcutânea, certo? É muito semelhante, a gente utiliza ela nesse tipo de administração também. A gente vai aplicar o medicamento, a solução, enfim, né, a vacina, lentamente, porque é realmente uma região que é muito inervada, então vai apresentar um pouco de sensibilidade mesmo, é um pouco dolorido. Garantir a formação dessa pápula, certo? O que é essa pápula? É justamente essa região onde fica uma bolinha na superfície da pele, que é onde está depositado o medicamento, certo? Ou a vacina, ou a solução que a gente vai trabalhar, né? E aí a gente tem que observar direitinho essa pele, para ver se forma essa mácula, né? Se necessário, né, a gente vai fazer uma demarcação do local, no caso dos testes alérgicos, a gente faz uma demarcação do local para poder realizar a observação, né, de como é que vai estar o estado dessa pele posteriormente, em relação à solução que a gente vai injetar, né? E a gente faz as devidas observações, né? E aí a gente entra com, né, a possíveis complicações, né? Uma das possíveis complicações, né, é a necrose tecidual aqui. O paciente, ele realmente perde tecido, o tecido, ele acaba sendo tão lesado que ele vai apresentar necrose, que é a morte celular, né? Então, pode gerar algum dano aí, muitas vezes até estético permanente, né? No caso aqui, a gente tem uma colega que fez uma administração de medicamentos com intuito estético, né? E acabou apresentando algumas complicações relacionadas, né? Possivelmente uma infecção e depois uma necrose, né? A gente vai ter, né, situações em que a aplicação é incorreta, em que a gente vai atingir um tecido mais profundo do que a camada mais superficial da pele, então ele vai chegar no tecido subcutâneo, né? Em vez de tecido intradérmico, então o objetivo ele não é cumprido aqui, né, na técnica. Pode acontecer também reações alérgicas, né, que é comum, a gente pode ter uma reação, né, ao medicamento, à solução que vai ser injetada, e a formação de abscesso. Sempre tem que observar direitinho, porque qualquer contaminação durante o preparo do medicamento, ou o preparo da seringa, da agulha, da própria pele, pode gerar, sim, processos infecciosos e depois, né, o abscesso. A gente vai entrar agora como subcutâneo, então, é um outro tipo de administração que é muito comum, né, a gente observa muito em relação a pacientes que são insulino-dependentes, tomam insulina, e aí precisam dessa administração, e às vezes eles procuram, né, a gente da enfermagem para fazer essa administração, né, de forma mais segura. A gente tem, né, a gente tem vários locais, né, que a gente pode utilizar para fazer essa administração, certo? Um dos locais mais comuns que a gente observa hoje em dia é a região posterior do braço, né, e a região do abdômen. Mas aí a gente também tem a região mais lateralizada da coxa, né, dessa região mais lateralizada, sempre tomando muito cuidado, porque também é a região do vasto lateral da coxa. Então a gente pode atingir um tecido mais profundo e não é a intenção da técnica, né? Nessa região aqui, ó, um pouco mais alta, né, na região dos culotes, como alguns podem conhecer, né? Que são regiões que têm um nível de camada gordurosa um pouco maiores e a gente consegue fazer uma pinça, a gente consegue fazer uma administração mais segura. E aí a gente vai escolher esse material, né,
aliás, a gente vai escolher esse local, né, que a gente vai fazer a administração. Importante lembrar que sempre, quando a gente vai fazer uma administração parenteral, a gente tem que observar os sinais daquele local que a gente vai fazer a administração. Se tiver rosto, se tiver nódulo, se tiver inchaço, a gente vai livrar aquele local. A gente não vai colocar aquele local como preferência, a gente vai escolher outro local para realizar a administração. A gente vai fazer a higiene da pele, né, com álcool 70, sempre lembrando de esperar o álcool secar. E aí vem um adendo, certo? Vacinas, isso eu vou falar para todos os tipos de administração aqui que a gente vai falar. Vacina, a gente não faz mais a utilização do álcool 70 para fazer a higienização, certo? É um álcool seco, ou é um algodão seco para fazer a higienização. Obviamente que a gente tem que se atentar, né, à higiene do próprio paciente em relação àquela pele, né? Mas aí, para a administração das demais medicações, a gente utiliza sim, né, o álcool 70. A gente vai pinçar aquela pele suavemente, certo? Para não apresentar nenhum incômodo ao paciente. A gente vai inserir a agulha num ângulo de 45, 90 graus, né? E aí a gente vai observar, né, a espessura do tecido que o paciente vai apresentar, do tecido adiposo, né? E o tamanho da agulha. Às vezes o serviço ele não oferece o tamanho da agulha que a gente precisa, né? Pode ser um serviço particular, pode ser o próprio paciente, pode ser um serviço público. Ele não vai apresentar o tamanho da agulha que a gente precisa, que é aquela agulha mais fininha que a gente viu, por exemplo, na intradérmica, né? E a gente pode ter uma agulha maior. Então a gente vai ter que fazer uma angulação mais lateralizada para que essa agulha ela não traspasse o tecido muscular, né? E acabe acertando, aliás, não traspasse o tecido subcutâneo e acabe chegando no tecido muscular ou em outras regiões, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso e também à quantidade de espessura de tecido adiposo, porque tem pessoas que apresentam raquitismo, desnutrição, né? E aí elas vão ter uma quantidade de tecido adiposo bem mais difícil, né? Em termos de aplicação, bem mais complicada, né? Mas aí, de toda forma, a gente tem que realizar e se atentar, buscar esses locais que apresentam mais tecido gorduroso, né? Fazer a certa angulação para que não ultrapasse o tecido subcutâneo. E assim a gente vai avaliando e fazendo a aplicação conforme as condições que o paciente e o serviço nos apresentam. A gente vai fazer a aplicação, né? No medicamento, lentamente, certo? Sempre. A maior parte dos medicamentos, elas são administradas lentamente, né? Com exceção de medicamentos de urgência e emergência, em que a gente vai ter outros tipos de situações aqui que a gente pode discutir durante a sala de aula. E aí a gente vai, né, fazer a administração, mantendo a prega cutânea, certo? É interessante. Eu posso desfazer essa prega cutânea? Posso, mas eu tenho que observar se isso não vai mover demais a agulha, né, dentro do paciente. Eu tenho que observar se ela ainda vai estar dentro do tecido-alvo, né? Mas o interessante é que a gente mantenha essa pega. A gente vai mostrar essa técnica melhor durante, né, a nossa prática. E aí a gente sabe que o limite máximo, né, o conteúdo máximo dentro do tecido subcutâneo é de 1,5 ml. Então a gente não pode ultrapassar esse quantitativo. E se a medicação que o paciente vai tomar ultrapassa esse quantitativo, a gente precisa, né, dividir essa dose. A gente sempre entra em consenso com o médico prescritor, né, para a gente poder fazer essa administração de maneira mais segura, né, e mais eficiente para o paciente, né? A gente remove a agulha, né, e pressiona o local levemente com o algodão seco, sem massagear, para evitar irritação ou má absorção, né? A gente sempre fez a aplicação, pressiona um pouquinho com o algodão seco e a gente até orienta, né, para que ele não massageie, porque às vezes a nossa tendência, quando a gente sofre uma furadinha, né, e tá lá, é a gente fazer coçar, é a gente fazer algum tipo de movimentação para amenizar aquele incômodo, né? E aí, né, dentro da administração de subcutâneo, a gente tem possíveis complicações também, né? Para tudo a gente pode ter algum tipo de complicação. A gente tem a dor ou desconforto no local, né, que é comum, a gente pode observar isso, não só na subcutânea, né? A gente tem necrose tecidual, assim como a gente viu na intradérmica, né? A gente também pode acontecer isso dentro da subcutânea, né? Um abscesso, infecção local, que é uma coisa também relacionada à administração, ao preparo do medicamento, né? As contaminações que a gente pode ter durante esse processo. E a lipodistrofia, né? Que ela pode gerar, né, alguns pontos de fibrose devido a intervalos curtos na administração do mesmo local. Então, é interessante que pacientes que fazem uso de insulina ou fazem uso de algum medicamento que ele precisa fazer reaplicações eventuais daquele medicamento dentro do tecido subcutâneo, que ele varie os locais para não gerar pontos de fibrose e, né, realizar essa lipodistrofia, né, acontecer essa lipodistrofia e o paciente ficar com uma aparência estética, né, desse tecido gorduroso de uma maneira disforme, né, de uma maneira desorganizada e apresente essa formação aqui semelhante um pouco com a nossa celulite, né, que a gente observa. E aí a gente entra finalmente, né, em tecido intramuscular, né? Aqui está sendo um pouco mais rápido, mas aí a gente vai conversar melhor dentro da sala de aula, né? Lembrando que eu peço, por favor, que a gente observe direitinho esse vídeo para a gente poder ter já algum conhecimento de base quando a gente for discutir em sala de aula, a gente não perder tanto tempo, certo? A gente vai só seguindo de uma maneira mais fluida. Na intramuscular, a gente também tem diversos pontos de aplicação. Alguns músculos alvos, alguns têm algumas particularidades específicas para fazer a administração, né? Mas, de maneira geral, a gente tem que em músculos maiores, que a gente vai falar, por exemplo, do ventroglúteo, né? Ele pode aguentar até 5 ml, né? Dependendo, né, do local e do também do biotipo da pessoa, né? A gente vai sempre pesar isso. É uma administração que ela tem uma padronização, né? Todas elas nas
administrações parenterais, mas a gente sempre tem que se atentar às condições do paciente, né, obviamente. Indicado demais para vacinas, né, a gente observa que a maior parte das vacinas que a gente faz uso, elas são intramusculares, né, há raras exceções, a subcutânea, né, aliás, é isso, a subcutânea e a intradérmica, né, que a gente pode também encontrar, mas a maior parte, a grande maioria, é relacionada à intramuscular. Antibióticos, né, medicamentos de ações mais prolongadas, né, a administração de hormônios, por exemplo, a administração de texto e de alguns tipos de anticoncepcionais injetáveis, né? A gente vai ter a administração intramuscular como alvo, né? Aí a gente deve evitar regiões com lesões, infecções ou cicatrizes. Sempre a gente tem que observar a região em que a gente vai fazer a aplicação, para que se já tiver algum tipo de dano, algum tipo de condição relacionado àquele local de aplicação, a gente não realizar, né, uma nova aplicação naquele local para não gerar danos maiores ao paciente, né? E a gente tem como principais locais, né, de administração a região do deltoide, a gente vai ter, né, a região do vasto lateral da coxa, né, que é uma musculatura que comporta até 3 ml, né? No caso do deltoide, a gente tem até 2 ml dentro da literatura, algumas literaturas vão trazer 1 ml e meio também, certo? Mas geralmente são 2 ml que a gente pode administrar no máximo, né? E aí a gente vai ter a região ventroglúteo, certo? Aqui nessa imagem está um pouco coberta, mas é uma região aqui que a gente vai utilizar, a gente vai trabalhar melhor. E a gente tem a região, né, do dorso glúteo, que culturalmente a gente utiliza mais, mas, né, hoje em dia está caindo a indicação em relação a ela, por causa dos riscos de atingir, né, o nervo ciático. A gente tem também, por exemplo, o ventroglúteo, que é a administração, né, considerada mais segura, né, ela aguenta até uma quantidade maior, né, de solução, que são 5 ml em adultos bem desenvolvidos. Então a gente tem que observar direitinho essas quantidades em relação a essas regiões, né. Entrando aqui para a região do deltoide, né, a gente vai sempre se basear com a região do acrômio, certo? E com o final dessa musculatura do deltoide, a inserção, certo? E aí uma dica geral para todas as intramusculares. Sempre foge das inserção do músculo, né? O que é que são inserção do músculo? É onde o músculo se prende, né, à superfície óssea. Então a gente segue sempre buscando o centro daquela musculatura, a região mais volumosa daquela musculatura, certo? Essa é uma dica de ouro aí. E aí a gente vai ter, né, a região do acrômio, certo? A região da inserção do músculo, e são regiões aqui, ó, que a gente vai fugir. A gente não vai fazer aplicações próximas a essas regiões, ok? Então a gente vai posicionar o paciente de forma confortável, né, sentado em pé, da forma que for melhor para o serviço, para a sua dinâmica, né? Você que vai fazer a aplicação, vai pedir para ele manter o braço relaxado, e aí é interessante, né, eu boto aqui um adendo, que esse braço ele esteja em repouso, ele esteja sem fazer flexões voluntárias e sem ficar totalmente estendido. É interessante que ele coloque, apoie o braço de forma relaxada sobre as coxas, né? Se ele estiver sentado sobre as pernas, para que aquele braço ele esteja totalmente relaxado. Se a musculatura está tensionada, né? Fica mais, o processo da intramuscular ela fica mais dolorida, ela fica mais, tem uma possibilidade maior, né, de machucar mesmo. Enquanto quando ele está relaxado, né, a agulha ela vai entrar com maior facilidade, o líquido ele vai se espalhar de maior facilidade, então vai favorecer esse relaxamento, né, da musculatura por parte do paciente. A gente vai identificar o local e aí a gente vai palpar o acrômio, certo? É, a gente vai observar, né, essa região, e aí a gente pode realizar, né, essa triangulação aqui, esse triângulo aqui, né, para a gente poder identificar com maior precisão, né, com maior precisão o local de aplicação, né. E aí esse triângulo a gente vai observar, vai colocar ele na face lateral do braço, né, aí a gente vai fazer a administração, né, cerca de 3 a 5 centímetros abaixo do acrômio. E eu digo 3 a 5 centímetros porque pode variar conforme a estatura do paciente. Ao comprimento da musculatura, a gente vai ver que tem musculaturas que elas são mais desenvolvidas, elas são mais longas, né, para pessoas longilíneas, ou então é uma musculatura mais encurtada, e a gente tem que observar isso direitinho. O interessante é você realmente fugir das regiões de inserção do músculo. Você pode pedir para ele levantar o braço, né, para a gente poder enxergar melhor essa musculatura do deltoide, né, movimentar um pouco para a gente enxergar melhor essa musculatura. E aí, posteriormente, depois de identificado, a gente coloca o braço dele em repouso para fazer a administração, né? E aí a gente vai fazer uma limpeza com álcool 70, né? Utilizando movimentos circulares do centro para as periferias, né? Assim como a gente vai fazer em outros tipos de aplicação, né? E a gente vai se atentar, né, à introdução da agulha posteriormente. A gente vai observar um ângulo de 90 graus, com o bisel lateralizado, né? Para melhorar, né, a acomodação dos tecidos musculares. Aí vem um detalhe, ok? Eu gosto de lateralizar o bisel, certo? Isso é uma coisa particular minha, porque eu percebo que o paciente ele apresenta menos desconforto na região quando a gente vai inserir a agulha, né? A meu ver, por experiência própria, é uma situação mais traumática, menos traumática, mas a literatura, né, ela já não traz mais essa especificação do bisel lateralizado às fibras. Ela vai trazer que o bisel ele pode estar direcionado para qualquer um dos lados sem problema nenhum, certo? Para a administração. Mas é uma questão minha, eu gosto de deixar o bisel lateralizado assim, eu tenho a impressão que ela adentra melhor as fibras musculares, né, a agulha, e acaba gerando menos desconforto ao paciente. Mas isso é uma questão minha, certo? A literatura traz que a gente não precisa lateralizar, não tem um direcionamento certo, assim, para a direção do bisel. A gente só vai se atentar a fazer
a administração no ângulo de 90 graus. E aí é interessante lembrar que na subcutânea, né, a gente pode administrar em outros ângulos, dependendo da situação, né, da questão do tecido adiposo do paciente, mas na intramuscular a gente tem que seguir certinho, né, conforme, né, pra gente, nos 90 graus, para a gente não chegar a lesionar essa musculatura do paciente, né, por questões de angulação mesmo, da agulha. A gente tem que inserir ela realmente a 90 graus. Na aula prática vai fazer mais sentido, que eu vou mostrar direitinho para vocês, tá bom? E aí a gente vai verificar o retorno venoso, a gente vai fazer uma breve aspiração, né? Por quê? Porque se haver, por exemplo, um retorno sanguíneo, significa que a gente atingiu o vaso. E isso não é interessante na administração intramuscular, porque a gente pode administrar diretamente na veia, no caso, né, na corrente sanguínea, no caso, desculpe, desse paciente, sendo que a musculatura, né, é o ambiente em que ela deve ser absorvida gradualmente. Então, a gente vai fazer essa breve aspiração para ver se vem sangue. Se vier sangue, retira a agulha, descarta a medicação, né, tenta em outro local, prepara novamente a medicação, tenta em outro local, para a gente poder gerar um pouco mais de segurança para esse paciente, né. A administração, né, a gente vai fazer de forma lenta, né, a gente vai injetar de forma lenta, para a gente ter uma garantia do conforto do paciente, né, e do controle, né, dessa absorção, né, uma absorção mais controlada. A gente vai retirar a agulha, né, realizar a hemostasia, a gente retira a agulha da mesma forma que a gente colocou em 90 graus, a gente vai remover essa agulha do mesmo jeito em 90 graus. Da mesma forma que a gente insere, a gente retira, certo? Sem mexer tanto a seringa para não gerar tanto desconforto ao paciente. E a gente vai colocar o algodãozinho seco em cima para realizar a hemostasia, para evitar algum tipo de sangramento, o mínimo que seja, ou hematoma. Por quê? Por mais que quando você vai fazer a administração, você aspira para ver se está dentro de um vaso. Não tá, você aplica medicamento e quando você vai fazer a retirada da agulha, muitas vezes você pode acertar um vasinho, né? Você pode acertar alguma região que tem um microvaso que durante a retirada, aí aquele sangramento acontece, certo? A gente descarta o material posteriormente num descarte adequado, né? No perfuro cortante, o que for perfuro cortante, contaminado no lixo contaminado, ok? Bem simples até aí, vamos seguir. Na administração de medicamentos, né, no vasto lateral da coxa, né, a gente tem um volume um pouco maior, mas a gente tem que observar ao local da coxa, certo? E ao posicionamento do paciente. Durante a prática eu vou mostrar esse posicionamento melhor e identificar melhor essa região da coxa, né? Mas a gente vai observar a região do vasto lateral, a gente vai identificar a região do vasto lateral. Algumas pessoas são mais definidas essa musculatura, outras menos, não é problema, a gente identifica com facilidade, né? A gente vai deixar o paciente ou na posição supinada, né, de barriga para cima, com os joelhos levemente flexionados, ou sentado com a coxa relaxada. E eu gosto muito da posição sentada, né, para os pacientes que é possível, né, porque aquela musculatura ela fica toda relaxada realmente, certo? A perninha dele ele tem que estar relaxado para poder não contrair as fibras musculares, dificultando o processo da administração, certo? Então, sentadinho, geralmente, né, é uma posição de conforto interessante. Se não for possível, deitadinho também dá certo, com as pernas, né, os joelhos semi-flexionados. A gente vai pegar essa coxa e aí a gente vai dividir ela em quadrantes, certo? Esses quadrantes aqui. Sempre, ó, fugindo dos locais onde a musculatura ela vai fazer a inserção, né? A gente vai buscar a região mais central, né, dessa musculatura que aporta mais, né, esse medicamento sem gerar tanto desconforto e sem tanto risco, né, que se aplicado nas regiões de inserção, que é um problema aqui, né, pode gerar realmente complicações mais sérias, né? E aí a gente vai, né, fazer essa divisão nessas três partes, né? A gente vai observar, né, a região, o local onde a gente vai realizar essa administração, né, que é o terço médio da face lateral da coxa, que é o terço médio. Dividir em três partes, eu vou, né, chegar aqui nessa região do meio. Uma administração, nessa região aqui, né, a gente tem uma administração segura, né? Lembrando, na face externa, lateral externa da coxa, certo? Então, a gente vai observar esses detalhes durante a administração, e aí o procedimento ele é muito comum, da intramuscular ele é muito comum a todas as outras. Varia a região, mas a gente vai, né, realizar a administração muito semelhantemente. Né? Realizar a antisepsia com álcool 70 em movimentos circulares, né? Vai inserir a agulha no ângulo de 90 graus. Eu trago aqui para a gente colocar o bisel lateralizado, mas a literatura não especifica mais hoje em dia, né? Verificar o retorno venoso, né, da aspiração. A gente vai fazer uma breve aspiração para ver se vem sangue. Se não vier, pode administrar tranquilo. Se vier, retira a agulha, troca o medicamento e realiza, né, uma nova tentativa em um outro local diferente, certo? E aí a gente vai se atentar a esse detalhe, né? A administração de medicamentos a gente vai fazer de forma lenta, né? Permitindo que as fibras musculares aportem esse medicamento, que esse medicamento ele vai, né, se inserir entre as fibras musculares, né? Aí, de maneira uniforme, né? E aí a gente vai retirar essa agulha, realizar a hemostasia, a gente vai retirar no mesmo ângulo de 90 graus que a gente colocou, né? E a gente vai colocar o algodão seco para poder fazer a hemostasia, né? Conter sangramentos que possam vir, né, durante a retirada da agulha. E aí é interessante observar, ó, mais uma vez, o álcool 70. Na administração de vacinas, por exemplo, não se é utilizado mais o álcool 70, certo? Para realizar a administração, não é uma obrigatoriedade, né? E também, a gente também tem a questão da aspiração. Em administração de vacinas também não é realizada essa aspiração. Essa aspiração a gente utiliza
né? Mas hoje em dia para administração de medicamentos em gerais, certo? Vacina, essa aspiração geralmente ela não é utilizada, né? Acho que não é nem indicado, né? Essa área de vacina não é bem a minha especialidade, mas a gente já traz essa informação útil aqui para posteriores, né, conhecimentos a serem desenvolvidos. E aí a gente tem a musculatura do ventro glúteo, certo? E aqui cabe um detalhe que a gente tem que ver bastante na prática. A gente vai pontuar bem essa identificação do local, certo? Mas basicamente a gente vai tomar como referência a identificação do local, é essa crista ilíaca aqui, certo? Que é geralmente palpável nos pacientes. Aliás, ela é palpável nos pacientes, certo? A gente também vai observar essa região aqui, ó, onde a gente vai acontecer a articulação, né, entre o osso, né, o fêmur, né, e a região toda, né, dessa pelve, né? A gente vai ter essa articulação aí, que também vai ser bastante visualizada como referência para fazer essa aplicação, ok? Então, a gente vai posicionar o paciente de forma confortável, né? Supinada, né? Ou seja, deitada de barriga para cima. A gente pode fazer essa administração. A gente pode fazer essa administração, né? Lateral, né? De forma que o paciente se posicione lateralizado. E a gente pode fazer essa administração em que o paciente apresente, né? Um decúbito dorsal, né? Com os joelhos e quadris, né? Levemente fletidos. Então, a posição de Sims é muito interessante, né? Que o paciente ele fica bem de ladinho mesmo. Fica mais fácil de identificar o local, certo? E aí, esse local da aplicação, ele fica mais identificável, né? A gente vai realizar, né? Colocar a palma da mão aqui, ó, na região, né, sobre o trocânter maior do fêmur, né, essa região da cabeça do fêmur, onde ele vai se ligar e fazer a articulação com os ossos da pelvis, né, o ilho, isco e pubis, né, que é a famosa bacia, né, e aí a gente vai ter, né, o uso, né, dessa mão, essa palma da mão a gente vai colocar ela sobre essa região do trocânter, né, no caso a mão direita, né, para o quadril esquerdo, e assim vai, a gente vai posicionando conforme é também confortável para o paciente para a gente fazer essa administração, né, e aí a gente vai apontar o polegar para a região da virilha, na região inguinal, né? A gente vai apontar esse indicador, né, em direção à espinha ilíaca, né? A crista ilíaca, né? Anterior e superior, né? Anterior superior, desculpe. E aí a gente vai ter, né, que a gente vai abrir esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui, para que a gente consiga encontrar a região, né? Em que a gente vai fazer a aplicação, que no caso pode ser qualquer uma dessas regiões aqui, ó, entre o dedo, certo? E aí, eu acho interessante a gente sempre ter uma palpação muito segura. A gente consegue compreender onde é a crista ilíaca através da palpação, e aí a gente já tem um parâmetro aqui de uma região que a gente vai fazer essa aplicação, que é uma região de musculatura mais profunda, mais forte, mais volumosa, certo? E aí a gente vai ter esse local de aplicação bem definido. E a técnica segue a mesma coisa como as demais intramusculares, né? A gente vai realizar a limpeza com álcool, vai, né, inserir, né, a agulha em ângulo de 90 graus, né? A gente vai realizar a aspiração para a gente ver se está acertando algum tipo de vaso, né, que não é interessante, né? Aí a gente vai fazer nessa aspiração para ver se tem presença de sangue, se não houver, faz a administração de maneira lenta e remove a agulha após a administração, fazendo a hemostasia com o algodão seco. A gente vai cobrir com algodão seco, certo? Então é interessante que nossa bandeja sempre tenha um algodão com álcool para a gente fazer a antisepsia e um algodão seco para a gente fazer essa hemostasia. Dentro ainda, né, das intramusculares, a gente vai observar a região do dorso glúteo, que hoje em dia já não é mais tão indicada pelo risco de atingir, né, o nosso nervo ciático, que ele vai passar aqui, mais ou menos, né, nessa região aqui, e é um nervo, uma inervação, né, um processo de inervação muito sensível, que pode gerar realmente danos, muitas vezes irreversíveis ao paciente. É uma região que apresenta um risco maior, né? Então, a gente vai realizar esse medicamento na região, né? A gente vai dividir em 4 quadrantes, e aí esses 4 quadrantes a gente vai dividir para a gente fazer a aplicação, né, no quadrante superior, certo? Direito. Aliás, direito, no caso, externo, né? Desculpe, no quadrante superior externo, né? Então, a gente vai realizar essa administração, né, na região do quadrante superior externo, né, dessa região do dorso glúteo, certo? No caso, essa região aqui, porque ela está livre, né, teoricamente, da passagem dessa inervação aqui, né, que é o nervo ciático. E é mais seguro, né, para a administração para o paciente, certo? Lembrando que é uma musculatura que ela está caindo, né, em desuso. Ela é desincentivada, inclusive, pelo risco, né, de chegar a atingir esse nervo ciático, certo? E aí a gente pode posicionar esse paciente de uma forma, né, que ele fique confortável, preferencialmente, né, em decúbito ventral. A gente também pode deixar ele de forma lateralizada, né, com o quadril inteiro inclinado, para relaxar, né, essa musculatura do glúteo. E aí é interessante que a gente sempre traga. Quanto mais relaxada essa musculatura, menos vai incomodar, né, para o paciente. Então a gente vai ter a identificação do local, que aí a gente vai fazer o quê? Para a gente traçar esses quadrantes aqui, né, a gente vai fazer linhas divisórias, certo? Para que a gente possa identificar o local. A gente vai utilizar a prega da nádega aqui, certo? E aí a gente vai utilizar ela como referência para traçar a nossa primeira linha, que é uma linha horizontal. Então, visualizando essa nádega desse lado, né, a nádega direita do desenho, a gente vai pegar a prega da nádega e vai trazer uma linha para esse sentido aqui, certo? Passando essa linha aqui, a gente vai pegar essa nádega aqui, né, vai
identificar essa linha e a gente vai traçar uma nova linha aqui, ó, dividindo a nádega ao meio, certo? A gente pode seguir, tem outras formas de a gente traçar essa linha, mas eu acho que essa é a maneira mais fácil de identificar. E a gente vai fazer a aplicação, né, nessa região aqui, ó, na região superior externa da nádega, certo? Externa. Nunca nessa região interna, nunca nas regiões inferiores, certo? Então, região superior externa, né, dessa nádega, certo? A aplicação, né, ela tem que tomar alguns cuidados, da mesma forma que a demais aplicação, certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a identificação do local, aqui a gente já fez, né? A gente traçou, deixa eu dar uma limpada aqui, a gente traçou a linha conforme a prega da nádega, a gente traçou a linha dividindo a nádega ao meio, e a gente dividiu nesses 4 quadrantes aqui, certo? A gente dividiu nesses 4 quadrantes aqui. E aí, a gente vai fazer a aplicação, né, conforme todas as demais aplicações de intramusculares. Aqui a técnica ela vai ser semelhante em todos os casos, né? A gente vai fazer a higienização com álcool, movimentos circulares, a gente vai fazer a introdução em 90 graus, né? Preferencialmente com bisel lateralizado da fibra muscular, mas a literatura também realmente não traz uma especificidade, né, em relação a isso hoje em dia. A gente vai fazer uma aspiração para ver se vem algum refluxo de sangue, né? Se houver, abortar a missão, né? Retira a agulha, troca a medicação e tenta em um local diferente. Se não vier retorno venoso, a gente faz a aplicação de maneira lenta, certo? Sempre de maneira lenta, para gerar, né, o mínimo de desconforto possível, né? A gente vai retirar a agulha no mesmo ângulo que a gente inseriu e vai utilizar, né, de um algodão seco para fazer a hemostasia, para cobrir aquela pequena lesão, né? E realizar o controle, né, do fluxo sanguíneo que pode por vir, né, ter lesionado algum tipo de vazio. Às vezes a gente corta o nosso dedo com papel e já fica, né, já dá um pouquinho de sangue. Imagine uma furadinha onde a gente vai transpassar, né, mais de uma camada, né, do nosso corpo. E aí a gente tem, né, a nossa técnica em Z. Certo? E a técnica em Z, ela é muito utilizada, né, para administração de medicamentos que ela tem uma viscosidade maior, que é mais oleosa, né, que tem um risco de a gente fazer a administração e a medicação retornar pelo mesmo furo que a gente fez para fazer a administração, né, o mesmo furo da agulha que a gente inseriu o medicamento, né. E aí a gente vai, obviamente, posicionar o paciente de forma relaxada, escolher a musculatura que a gente vai fazer, né, a injeção, se é ventroglúteo, se é dorsoglúteo, né. A gente vai fazer, né, a higienização com álcool, assim como a pele, né, assim como as outras técnicas, só que aqui é que vem o pulo do gato, né. A gente vai, né, posicionar a mão dominante, né, a não dominante, desculpe, e puxar aquela pele lateralmente, certo? Vai puxar aquela pele um pouquinho, para deslocar aquela pele do local, certo? Vai ficar com mais sentido aqui na próxima imagem. A gente vai deslocar aquela pele, né? Criar um trajeto, né, em zigue-zague quando a gente faz o furo, né? Mas a administração segue a mesma regra, certo? A gente vai fazer só o deslocar, né, dessa pele, vai puxar essa pele um pouco mais para o lado durante a administração, certo? E a gente não vai soltar essa pele até terminar a administração, até a gente retirar a agulha. Vai ficar mais fácil de entender na prática, certo? Mas é interessante que a gente veja já que a gente vai inserir a agulha com a pele tracionada, certo? Vai realizar a aspiração, se houver refluxo, aborta a missão, retira a agulha, troca o medicamento e tenta em outro lugar. Se não houver refluxo, faz a injeção do medicamento lentamente, né? Sem ainda tracionando a pele, sem soltar, ok? E aí a gente vai fazer a administração desse medicamento, vai retirar a agulha, né? Com um movimento firme, contínuo, na mesma direção que você colocou, você vai retirar aquela agulha, né? E vai liberar aquela pele, certo? Você vai soltar aquela pele que você está tracionando desde o começo, certo? Aquela pele vai recobrir, né, a região do furo que você fez, e aí as camadas abaixo da pele, né, vão ficar desalinhadas, não tendo a possibilidade de retornar aquele líquido, né, para a superfície novamente. Aqui nessa imagem vai ficar mais fácil de você ver. A gente vai fazer a tração dessa pele, certo? Aqui a gente vai fazer a tração dessa pele. Essa aqui vai ser a região que vai ser administrada, né? Então a gente vai trazer essa pele aqui nesse sentido, ao ponto de deslocar essa região toda aqui, certo? Vai fazer esse deslocar da pele, vai tracionar essa pele, vai fazer a administração aqui, certo? Do medicamento, conforme as técnicas que a gente viu e que a gente vai observar, né, na sala de aula. E aí, quando a gente retira a agulha, que a gente faz o medicamento e a gente retira a agulha, quando você solta a pele, né, o furo da agulha ele vai estar, né, desalinhado, porque a pele durante a administração estava desalinhado. E aí o conteúdo que porventura foi administrado, ele não vai conseguir transpassar aqui, porque não vai ter um furo, né, na mesma direção. Um furo contínuo. Então o líquido ele vai ficar, né, preso na camada alvo, né, que é a que a gente quer aqui. E aí a gente tem que se atentar a detalhes, sempre. Quando vai fazer a administração em Z, né, a técnica em Z, a gente segura, prega essa pele, né, o tempo todo durante a administração. A gente não vai realizar, né, depois que a gente coloca a agulha, a gente não vai soltar essa pele, não. A gente só solta a pele depois de todo o processo de administração, né. A gente tem que se atentar, né, que essa é uma coisa que é mais indicada no ventroglúteo e dorsoglúteo, né, geralmente essas medicações que têm um risco maior de retorno, como benzetacil, como anticoncepcionais que são mais leitosas, são mais espessas medicações, mais oleosas também, né, aí geralmente elas são aplicadas, né, nessas regiões, ventroglúteo e dorsoglúteo, certo? Lembrando que o ventroglúteo é sempre a melhor opção, né. Interessante, né, a gente não recomenda, né, essa técnica na região do deltoide, né, porque uma musculatura é menor, né, é menos espessa, né,
e é mais arriscado para complicações para o paciente no futuro, né? E aí, como toda administração, a intramuscular ela apresenta riscos, né, de complicação, e aí a gente tem a dor e inflamação local, né, da intramuscular, que é uma das mais comuns. A gente pode ter, né, infecções, né, formações de abscesso por conta da própria administração que a gente pode vir a contaminar, ou as medicações que a gente vai fazer uso que pode também contaminar, né? Pode gerar hematomas quando a gente atinge um vasinho, né? Quando a gente retorna retirando a agulha, a gente pode atingir o vasinho, esse vasinho extravasa um pouquinho e forma, né, o hematoma. A gente pode ter necrose, né, em casos mais complicados, em casos mais graves, né, de infecções, né. A gente pode ter desconforto muscular, que também é muito comum, né, e a fibrose muscular, quando a gente faz diversas, né, repetidas aplicações naquele mesmo músculo, sem dar o tempo da musculatura se recuperar da última administração, né. A gente sobrecarrega aquele músculo, ele entra em processo inflamatório, né, e aí ele vai apresentar a fibrose muscular, que a gente vai perceber até que a textura é diferente quando a gente vai fazer uma palpação, né. E aí a gente vai, né, observar, né, o músculo correto que a gente vai fazer a administração, a gente vai fazer uma escolha o mais sensata possível, né, e a gente vai, né, utilizar das técnicas adequadas para realizar a administração desses músculos que a gente vira a escolher, né, durante a administração. Lembrando que deltoide a gente só usa, né, hoje em dia, na aplicação de vacinas, né, em geral. A gente não utiliza mais para, como antigamente, para medicamentos, né, de uso geral. Eu já peguei pacientes, inclusive, em que queria que benzetacil, que é uma medicação que é extremamente dolorida, né, e extremamente agressiva à musculatura, que ela fosse aplicada no deltoide, e isso aí é irregular, né. Hoje em dia é contraindicado firmemente essa administração do deltoide, né, principalmente essas medicações de maior volume, né, sempre tem que atentar ao volume do medicamento, né, e o quanto aquele músculo ele suporta, né. E aí a gente tem as vias intravenosas, né, e endovenosas, que aí a gente vai se atentar, né, aos tipos, né, dessas infusões. A gente tem, de acordo com a velocidade dessas infusões, em que a gente vai ter as medicações injetáveis rápidas, que é em bolos. Nesse tipo de administração, a administração realmente mais rápida, é uma seringa só, em que a gente vai fazer essa administração de forma mais pontual. Lembrando que ela pode ir até 1 minuto, certo? Mas, dependendo do medicamento, a gente vai fazer de forma mais lenta, né? Tem medicamentos que a gente precisa realmente agir de forma mais rápida, né? Que a gente vai fazer um flush, depois a gente vai ver melhor isso aí na parte de UTI, de urgência e emergência, né? Mas de uso cotidiano a gente tem a Simbolos, né, que é uma medicação bem mais rápida. A gente tem as vias rápidas, né, de infusão mais rápidas, que vai de 1 minuto a 30 minutos, né, é, as administrações lentas, né, que são administrações que duram de 30 a 60 minutos, e a gente tem, né, as contínuas e as intermitentes, né, que são infusões mais prolongadas, né. No caso da contínua, ela vai durar período superior a 60 minutos, né, e é um fluxo constante. Enquanto na intermitente, né, a gente vai ter um período também, né, mais de 60 minutos, né, mas são feitas com intervalo entre as doses, né. A gente vai observar essa situação aqui, principalmente em administração de quimioterápicos ou medicamentos que a pessoa precisa fazer algum tipo de reposição, e eu preciso dar intervalos entre uma aplicação e outra para que não seja tão agressivos ao paciente. E aí a gente vai ter, né, algumas regiões, né, uma rede venosa, né, para a gente fazer essas aplicações. A gente vai ver com maior detalhe, né, dentro de sala de aula, mas a gente já tem aqui como locais preferenciais, né, na região do antebraço, a gente tem uma rede venosa que ela é mais retilínea, né, favorecendo essa punção venosa. A gente tem a região das mãos, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são veinhas que costumam ser mais dançarinas, que apresentam-se próximas a inervações, que são um pouco doloridas, né. A gente tem, né, a região da fossa antecubital ou cubital, né, que é a região da dobra do braço, em que a gente vai procurar, né, principalmente a veia cubital ou a veia cefálica, né, basílica, que também vai fazer esse percurso, né, desculpe. E aí a gente vai sempre se atentar, né, a essas regiões. A gente tem que sempre observar, por exemplo, nas veias da mão, a gente tem que tomar muito cuidado para idosos, né, são geralmente veias mais sensíveis, né, elas têm uma movimentação frequente, são mais bailarinas, né, dançarinas, dependendo como você vai enxergar aí, né, e são, né, são mais debilitadas, né, são mais fáceis, são mais comuns de acontecer, por exemplo, as flebites, que são inflamações das veias, né? Então a gente tem que se observar a esses detalhes. E tem os membros inferiores que a gente também pode utilizar, né, em crianças, quando não é possível o acesso nos membros superiores, mas em idosos, né, em adultos, é contraindicado, certo? Não é recomendado, né, essa administração para adultos, né, idosos, pelo risco, né, de trombose. Quando a gente faz um furo ali, o nosso corpo ele tende a gerar, né, uma camada de coagulação para fechar aquele furo. Só que aí, nos membros inferiores, né, pacientes geralmente adultos, eles apresentam naturalmente, né, uma fragilidade menor, né, maior desse retorno venoso dos membros inferiores, né, e aí pode gerar complicações relacionadas a trombos, né, a trombose em geral, né, e a gente tem que tomar muito cuidado. Quanto à administração, né, desses injetáveis, a gente vai utilizar de diversos tipos de instrumentos. A gente vai ter, né, o Polyfix, a gente vai ter o Trio-Way, né, que é também conhecido como torneirinho, a gente vai utilizar de escapes, né, a gente vai utilizar aqui de garrotes. Então, além da fixação com esparadrapo, microporo ou qualquer outro tipo de material adesivo que é utilizado para esse tipo de punção, né, e aí a gente vai observar direitinho. Né? A gente vai ver, e alguns já viram, né, na última aula, que o gelco ele tem uma parte plástica e ele também tem a parte da agulha, que é uma região interna.
Quando a gente vai fazer a administração, né, a gente vai inserir junto à agulha até a gente ver esse retorno venoso, né? E a partir do momento em que a gente vê esse retorno venoso, que vai aparecer aqui, ó, nesses compartimentos aqui, né? A gente também pode enxergar nesses compartimentos aqui, esse retorno venoso. A gente vai inserir apenas a parte, né? Após encontrar esse retorno venoso, a gente vai inserir apenas a parte do látex, né? Da parte mais emborrachada e maleável do gel. A região da agulha a gente vai manter fixa e vai retirar só quando a gente for, né, conectar ao equipo de soro, ao multivia, né, o Polifix ou até mesmo ao Three-Way, né? Para a gente manter o que a gente chama de gel salinizado, por exemplo. Mas a ideia aqui é seguir esse roteirinho aqui. Durante a aula a gente observa com maior detalhe, certo? É esse processo prático mesmo da administração. Obviamente a gente vai sempre orientar o paciente, é fundamental. Lavar as mãos, isso é fundamental também antes de qualquer procedimento, né? A gente vai separar e organizar o material necessário, que aí vai ser o que? Medicação, os materiais próprios para a punção que a gente viu aqui, né? O garrote, algodão com álcool, algodão sem álcool, para o caso da gente não conseguir fazer essa punção venosa de primeira, né? A gente vai organizar esses materiais, assim como EPIs que a gente vai utilizar. A gente vai preencher o Polifix, né? Ou o Three-Way, né? A torneirinha, né? Por quê? Porque eles geralmente eles vêm oco, né? Eles vêm cheios de ar. E aí a gente tem que preencher com soro fisiológico pela mesma lógica da gente preencher o equipo, né? Para evitar possíveis embolias, né? A gente vai posicionar o paciente de uma forma confortável, né? Com o braço estendido e relaxado, que a gente possa ter uma visualização legal daquele braço para encontrar um acesso venoso interessante. A gente vai fazer o quê? Escolher uma veia, né? A gente pode garrotear para escolher uma veia adequada e a gente desgarroteia para a gente poder preparar o resto do material, né? Você pode procurar ver se a pessoa for mais visível, né? A gente pode procurar logo a olho nu sem precisar garrotear. A gente vai colocar o garrote, finalmente, de 4 a 5 centímetros acima do local em que a gente vai fazer, né, a punção venosa, né? Para interromper um pouco desse fluxo sanguíneo e preencher mais essas veias, né? Vai realizar a higienização com álcool, com movimentos circulares, né? Do centro até a periferia, igual segue as demais antisepsias que a gente realiza, né, nos injetáveis, né, efetuar a punção propriamente dita, né, e aí a gente tem que estabilizar, tem que observar direitinho que a gente estabilizar bem a pele, né, a gente dá uma traçãozinha nessa pele, para que essa veia ela não se movimente tanto, a gente meio que dá uma imobilizada nessa veia, né, a gente vai inserir a agulha, no caso, né, o gel num ângulo de 15 a 30 graus, né, mantendo o bisel voltado para cima, que o bisel é novamente importante, ele vai ficar voltado para cima, né, e aí a gente vai observar o fluxo de sangue, né, nesse gelco. E aí, quando a gente observa esse fluxo de sangue, a gente para de inserir a agulha, né, e começa a avançar somente o catéter, né. A agulha ela serve só como um guia, e a gente vai inserir somente o catéter. Essa agulha ela vai ser retirada posteriormente, né. Encontrou o acesso, conseguiu posicionar adequadamente a parte do látex do nosso gelco, né, o catéter propriamente dito, né, a gente vai ter, né, a soltura desse garrote, né, para a gente também não ter um extravasamento dessa veia por muito tempo garroteando, e também para que não tenha um retorno, um fluxo sanguíneo muito intenso, né, e a gente consiga conectar as demais partes, né, para realizar o medicamento, né, seja o Polifix, né, ou até mesmo o Three-Way, que é a torneirinha. E aí a gente vai, né, fixar o acesso, né, com um curativo, né, que aí pode variar o material conforme a disponibilidade no serviço, mas geralmente a gente utiliza no cotidiano, no serviço público, o esparadrapo, né, ou o micropor, né. E aí é interessante que após a gente fazer essa fixação, a gente vai fazer a identificação. Quando a gente fizer a identificação, deixa eu botar aqui, identificação. A gente vai, né, colocar o nome do paciente, certo? A gente vai colocar o calibre do gelco, né? No caso, o número do gelco, a data que a gente fez essa punção, certo? A hora que a gente realizou essa punção, certo? E a gente vai colocar também a nossa assinatura para a gente identificar que aquele acesso foi realizado por nós, certo? Isso vai facilitar muito no serviço, né? E é uma indicação, né, dos órgãos reguladores que a gente faça essa identificação toda vez que a gente fizer, né, uma fixação de um acesso venoso, certo? A gente vai partir também, né, para a utilização do scalp, que você já tem uma certa familiaridade, né, que eu já fiquei sabendo a partir da disciplina de farmacologia, mas segue a mesma dinâmica, né? A gente vai explicar, obviamente, o procedimento ao paciente, né, realizar a higienização, né, selecionar a veia que a gente quer, garrotear de 4 a 5 centímetros acima de onde a gente vai realizar a punção, né, fazer a higienização com álcool 70, e aí a gente vai tracionar a pele, né, para estabilizar essa veia e introduzir a agulha de 15 a 30 graus Celsius, né, com o bisel voltado para cima também. E aí a gente também, sempre quando a gente vai fazer a administração de algum medicamento por via endovenosa, que a gente confira esse refluxo de sangue. Porque quando a gente observa esse refluxo de sangue, quando tem o sangue, né, se preparando para sair pelo catéter, né, tendo o retorno venoso por esse catéter, por essa agulha, enfim, a gente tem a certeza que está no lumen da veia, certo? Então a gente vai se atentar direitinho para esse refluxo de sangue. A gente vai fixar o scalp, e aí a gente pode utilizar um pedacinho de esparadrapo, de micropólio, certo? Para estabilizar ele no local. Se a pessoa tem mais destreza, a gente só precisa segurar com a mão no dominante, certo? Se não, é interessante a gente fazer essa fixação para ele se manter imobilizado, né? E não acabar perfurando mais a veia, lesionando, né? Por movimentação da agulha por baixo da pele, ou então, né? Que ele saia do lugar e a gente tem que refazer novamente essa punção, né? A gente vai administrar o medicamento lentamente, né? Monitorando sempre as condições que o paciente está apresentando, possíveis efeitos adversos, por exemplo, né?
Em seguida, após a medicação, a gente vai remover o dispositivo, vai descartar o material, né, no recipiente apropriado, no pérfuro cortante, que é o caso das agulhas, né, e aí a gente tem que sempre se atentar a alguns detalhes, né, em relação ao uso do escalpo, né, que é sempre observar de sinais de infiltração, né, dor, edema, hiperemia, que é o ficar um pouco mais avermelhado, né, ou um refluxo inadequado. Se você fizer aspiração e o sangue ele não vier, está fora da veia, a gente vai estar infiltrando medicamento em uma região fora da veia. Isso pode causar realmente um desconforto muito grande ao paciente, né? A gente vai ver realmente o volume se formando por baixo da pele, a gente vai ver o paciente vai reclamar de bastante dor, entendeu? Então a gente tem que se atentar a esses sinais de infiltração, né? Sempre utilizar luva de procedimento, né, para reduzir o risco de contaminação, né, por exposição ao sangue, então é um EPI, eu tenho que me cuidar. E é bom que também, né, a gente já passa um pouco mais de segurança também para o paciente, né? E aí é interessante também que a gente saiba que não se pode reutilizar o material, né? Então a gente utiliza, se conseguiu, se não conseguiu, a gente tem que descartar, tem que trocar, né, o material, refazer, né? Preparar as coisas, preencher novamente o scalp, enfim, né? Para a gente poder retentar novamente, né? Tentar essa nova punção, né? No caso, tentar novamente. E aí a gente tem também, né, os riscos nessa administração, que aí pode ser a embolia gasosa, que acontece quando uma bolha de ar, né, ele vai adentrar na corrente sanguínea e ela pode obstruir a passagem do sangue por essas veias, né, por esses vasos, né, mais menos calibrosos, principalmente, e gerar algum problema, né, alguma problemática para o paciente posteriormente, né. E isso é uma administração a partir de ar, né, dentro do lumen da veia, né. A trombose venosa, que pode acontecer, né, que é a formação de um trombo a partir, né, dessa administração, né, dessa punção, formar um trombo e aí obstruir uma passagem, né, e pode gerar uma complicação para o paciente. Colapsos circulatórios podem acontecer. O que é um colapso circulatório? O paciente apresenta, né, situações que são graves, inclusive, né, relacionadas à própria circulação dele. Por exemplo, quando eu faço uma administração muito rápida de um medicamento, por exemplo, Buscopan, eu posso gerar complicações seríssimas àquele paciente. Ele pode apresentar, por exemplo, hipotensão extrema, certo? Ele pode apresentar palpitação. Então, são todos sintomas cardiovasculares, né, que a gente tem que ficar atento para não gerar esses colapsos, né, que são realmente muito graves. O extravasamento, que é muito comum, né, de acontecer, né, infelizmente. A gente tem as infecções locais, né, e tem a sepse, que é o que a gente chama também de sepsicemia, que é uma infecção generalizada. A gente tem a flebite, que é uma inflamação daquela veia específica que a gente está funcionando, e aí a gente tem que observar, né, direitinho a técnica correta de antisepsia, né, a escolha do calibre adequado da agulha, verificar o fluxo venoso, são detalhes que a gente tem que observar, né, para que a gente evite essas complicações, né. Interessante que o calibre do acesso esteja sempre em conformidade com o calibre da veia do paciente, com o fluxo que a gente quer colocar para aquele paciente, a quantidade de soro, a velocidade desse soro, se vai ser um líquido mais viscoso como sangue, ou se vai ser um líquido menos viscoso como o próprio soro fisiológico mesmo, certo? Então a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes, ok? Quanto, né, à nossa punção, né, voltada à coleta de exames, né, a gente tem aqui o nosso passo a passo, né, que aí a gente pode seguir, mas funciona muito semelhante, né, à punção venosa para a injeção de medicamentos, só que a gente vai aditar para algumas particularidades, né? A gente vai observar, interessante que a gente observe e prefira por veias de maior calibre, certo? Porque elas vão ter um aporte sanguíneo maior para a gente poder fazer essa retirada desse sangue, né? Porque senão, às vezes, você pega um vaso muito pequeno, quando você vai aspirar, vem pouquíssimo sangue, não dá para completar o tubo para realizar o exame, né? E aí a gente vai, né, revisar quais são os exames que o paciente vai fazer, obviamente. A gente vai atentar a esses detalhes. Se o paciente foi bem orientado em relação a jejum, em relação a atividades físicas, que alguns exames exigem, em relação ao sono, que alguns exames exigem também, certo? Esse tipo de cuidado. Vai identificar o paciente, né? Identificar também os materiais que você vai utilizar. Se você vai utilizar o tubo de coleta, né? A gente tem que identificar aquele tubo de coleta de sangue, né? Vai verificar tudo conforme, né, a prescrição daquele exame, né? Vai explicar como será feito o procedimento. Sempre é interessante que a gente oriente bem o paciente para que ele não se sinta surpreso em determinadas etapas, né? A gente vai higienizar as mãos, preparar o material, né? Sempre utilizando normas assépticas, igual o preparo que a gente faz, né? Para medicamentos. Só que aqui a gente vai tomar cuidado com a seringa, com os materiais que a gente vai realizar a coleta, né? Com os tubos, a gente tem sempre que tomar cuidado para não ter contaminações. E aqui tem um detalhe interessante. Quando a gente vai garrotear, a gente não garroteia de 4 a 5 centímetros acima do local da punção. A gente coloca um pouco mais acima esse garrote, de 5 a 10 centímetros do local da punção. Por quê? Porque a gente precisa de um preenchimento dessas veias para quando a gente for aspirar, ter o aporte de sangue que a gente precisa, né? Para a gente poder realizar o exame. E aí algumas literaturas trazem que o garrote, ele só pode ficar até 3 minutos, né, após a colocação dele, porque senão ele pode gerar, né, acúmulos de células vermelhas, acúmulos de células ali que vão dar um falso resultado para o paciente. Então o garrote ele não pode se demorar muito para realizar a coleta, certo? A gente vai escolher o local da punção, né, e a gente vai sempre escolher o melhor local, né, onde a gente vai ter uma possibilidade maior de acerto, né, a gente vai evitar áreas de hematomas, né, a gente vai evitar áreas onde apresenta inflamação, né, inchaço em geral. A gente vai usar, né, as luvas de procedimento, obviamente, antisepsia adequada da pele, e aí a gente vai seguir aqui, ó, vai fazer aquela bela limpeza, né, colocando uma margem, né, para a gente poder fazer essa punção. A gente vai fazer uma limpeza circular, igual nos outros procedimentos, certo? E a gente vai cobrir uma área de pelo menos 5 centímetros, né, que é uma área boa, né, para a gente poder fazer
o manuseio do material sobre a pele, né, sem ter um risco grande de contaminação, né? Obviamente a gente vai aguardar a secagem desse álcool, né? E a gente vai, né, realizar a punção propriamente dita, né? A gente vai usar os dedos do polegar, o indicador, né, a mão não dominante para tracionar a pele, estabilizar aquela veia, né? A gente vai realizar a inserção da agulha num ângulo de 30, aliás, de 15 a 30 graus, né? Que é o ângulo correto utilizado para a punção venosa, né? A gente vai aspirar para garantir que o coletor, né, a agulha está no local certo para realizar o exame. A gente vai finalizar, né, essa coleta quando a gente aspirar o sangue que a gente precisa, seja através do canhão, né, e do tubo a vácuo, ou através da nossa boa e velha seringa e posteriormente colocado no tubo, né, para coleta. Aí a gente vai remover, né, o garrote, né, pedir para o paciente abrir a mão, né, transferir o sangue do coletor para o tubo apropriado, né, conforme a solicitação do exame, né, porque diferentes exames exigem diferentes tubos, por isso que eu estou colocando aqui tubo apropriado, né, e os cuidados após a coleta, né, que a gente vai pressionar levemente o local onde foi funcionado, para evitar também hematomas, né, evitar problemáticas relacionadas à região, né, retirar a agulha, obviamente, né, descartar o material em local seguro e adequado, né, o que a agulha vai descartar, se o que é material contaminado que não tem agulhas nem pérfuro cortantes, a gente vai colocar no lixo contaminado, certo? Sempre tomando muito cuidado. E aí a gente tem a ordem dos tubos para poder fazer a coleta. Por que é que ele tem a ordem? Porque cada tubo ele tem um tipo de reagente dentro, né? Que aí vai favorecer determinados tipos de exames. E se a gente colocar na ordem errada, os tubos, né? Que pode ter, aliás, que tem determinados tipos de diluentes dentro dele, né? De componentes dentro dele, esses componentes podem atrapalhar no exame de outros tubos. Então a gente segue essa ordem aqui para evitar, né? As contaminações. Quando a gente vai fazer, né? Seguir essa ordem, a gente tem aqui, né? O tubo de hemocultura, sempre como primeiro tubo para ser coletado, certo? Aí a gente vai para o tubo de citrato, que aí ele pode se apresentar tanto azul como em preto, certo? A gente tem, em seguida, né, o tubo sem ou com aditivo de coágulo, que no caso são os vermelhos e amarelos, né? Que realiza a maior parte dos exames bioquímicos. O azul e o preto, que é de citrato, a gente usa muito para coagulograma, né? Mas esses amarelos e vermelhos a gente usa para muito os bioquímicos, né? O tubo de heparina, que é esse verde, que seria próximo da sequência, a gente segue essa sequência, certo? Para gasometria ou testes hormonais, né? O tubo de EDTA, que é o roxo, que é o que a gente utiliza muito corriqueiramente para exames de hemograma, né? De plaquetas, né? A gente observa muito. Tipagem sanguínea também nesse tubo roxo. E, posteriormente, né? Por último, mas não menos importante, a gente utiliza o da tampa cinza, né? Que é o que tem o fluoreto de sódio, que a gente utiliza para observar, né? Glicose, lactato, né? Em geral. E aí é interessante que a gente sempre verificar, né? O fabricante e observar direitinho, conforme as normas do fabricante, porque pode variar. O tubo de hemocultura, ele não segue um padrão de formato, então a gente tem que observar direitinho, ver a quantidade de volume de sangue que ele pede, né? Porque eles têm os ml indicados, né? Descritos no próprio tubo, né? A gente vai misturar suavemente após a inserção desse sangue nos tubos, né? No tubo de coleta, movimentando de 5 a 10 vezes, né, de forma suave, sem agitar vigorosamente, né? A gente vai preencher o tubo no volume indicado, né, para garantir a proporção correta entre sangue e o aditivo dentro dos tubos, né? A gente vai identificar corretamente esses tubos, né? Interessante que a gente faça essa identificação até antes de realizar a coleta, né? E aí a gente vai datar direitinho, colocar nome do paciente, né? E outras coisas que possam ser exigidas do laboratório, né? Ou do próprio fabricante. A gente vai utilizar, né, de maneiras materiais, desculpe, estéreis, né, para, né, garantir a biossegurança do paciente, proteger o paciente, né, de possíveis infecções e contaminações. E aqui eu tenho um quadro, né, que eu vou disponibilizar para vocês darem uma olhadinha aqui, relacionada à coloração dos tubos, os aditivos que tem nele, a utilização, para que eles são utilizados e algumas observações, né, dos cuidados e sobre os próprios tubos mesmo, certo? E aqui tem um mnemônico, né, que ajuda muito a lembrar, né? Esse cara aqui, eu não tenho Instagram, né, mas eu encontrei a partir do Instagram dele, certo? Não sei o que mais ele posta, mas isso aqui foi interessante, eu estou aproveitando para mostrar para vocês. A gente tem, por exemplo, hoje a sogra vai ralar a cenoura. Hoje a gente vai ter, que é o tubo de hemograma. A gente tem do azul, que é o tubo de citrato, né? O sogra, né? A gente tem o S que a gente vai ter relacionado ao soro presente dentro do tubo amarelo e do tubo vermelho, né? O V a gente tem da coloração verde, ralar, né? A gente tem a coloração roxa e cenoura a gente tem a coloração cinza, né? Seguindo aí um padrão de letras para facilitar, né, a memorização desses materiais. Bom, é isso, pessoal. A parte teórica ela é um pouco extensa e por isso eu quis adiantar um pouco nesse vídeo, certo? Para a gente poder já dar uma introduzida. Obviamente que na prática a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante que você já esteja um pouco a par, né? Para já ter uma fixação melhor. Vou pedir para que vocês assistam direitinho, reassistam se precisar, certo? E em caso de dúvidas, quando a gente for para a nossa prática, a gente vai retirar todas essas dúvidas, principalmente relacionadas à administração propriamente dita, né? Porque é uma coisa que a gente vai pegar só a partir do momento em que a gente vai fazendo e vai adquirindo essa experiência, certo? Muito obrigado, eu espero que tenham gostado desse videozinho, para a gente poder dar uma introduzida e a gente se encontra, né, na nossa aula prática para, de fato, né, realizar o que a gente precisa fazer e aprender o que a gente precisa aprender para no serviço a gente fazer bem feito, tá bom?
Obrigado e até mais.